Mas e aí, Elton, como é que tá a sua vida agora, né? Você é aprovado no concurso público, muita gente te conhece como o 01, né? Que passou na PRF. Mas, na verdade, eu queria conhecer o Elton, que veio antes da aprovação nesse concurso. De onde você veio, como é a sua história com a sua família, sua história mesmo dentro da escola, né? A sua trajetória aí como estudante, antes mesmo do concurso público entrar na sua vida. Então, eu nasci em Sinop, né, em 89. Meu pai é do Paraná, minha mãe é do Espírito Santo, né, foram para Sinop bem quando a cidade estava começando ainda. Naquela época do regime militar, estavam desbravando ali pro norte, aí eles foram para lá. Eu tenho mais 2 irmãos, né, um inclusive já faleceu, de pai e mãe. Meus pais são separados, acho que meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 3 anos. E aí meu pai constituiu uma outra família, então eu tive mais 3 irmãos dessa outra família. Um também desses irmãos faleceu, então eu tenho 2 irmãs por parte de pai e um irmão por parte de pai e mãe. E o incentivo aos estudos é de berço? Sua família sempre te incentivou a estudar? Sim, ou é algo que você é meus pais não mesmo? são estudados, assim, minha mãe acho que fez até a 5ª série, meu pai, se eu não me engano, até a 8ª série. Mas, assim, eu morei com a minha mãe, basicamente, ela sempre incentivou, ela sempre investiu nos meus estudos, vamos dizer assim. Por mais que eu era de escola pública, ela comprava livros, que na época, ensino médio, a gente que tinha que adquirir os livros, nem era o governo, nem dava os livros pra gente. Então ela adquiria os livros, por mais que ela tinha que trabalhar, às vezes, em 2, 3 empregos para sustentar eu e meus irmãos, ela sempre foi muito batalhadora, né? Mas ela sempre falou pra gente assim, ó, estuda, porque para quem, digamos assim, não tem uma coisa de berço, vamos dizer, pobre, tem que ir nos estudos para conseguir vencer na vida. E ela sempre me mostrou esse lado de estudar para conseguir um dia ter uma vida melhor, né? Então a sua mãe também faz parte dessa aprovação. Demais. A minha mãe é uma guerreira. Se não fosse ela, eu acho que eu não tinha conseguido, não. Em relação a... Você disse que veio de escola pública, e eu acredito que muitos dos concurseiros, eles também vêm dessa realidade, sabe? De gente que não tem condições de pagar para uma escola particular, de qualidade. E eu queria que você falasse um pouco para mim, me contasse como é o Elton, que veio da escola pública, como você era na sala de aula. Como era esse Elton aí, então, mais novo? Eu era um bom aluno, mas eu gostava mais de sentar tipo fundão, sabe? Eu fiz muita amizade assim com os alunos mais assim medianos para baixo. Então eu era o cara assim, o Elton é o cara que vai ajudar nós a passar, tipo assim, vai fazer trabalho da escola, dá pro Elton fazer. Não, eu era um bom aluno, por mais que em escola pública, digamos que eu tive que buscar algo a mais. O que eu não conseguia na escola, eu ia buscar aprender fora. Então eu estudei sempre escola pública, mas eu acho que eu tive essa diferencial porque também era um cara que queria aprender mais, entendeu? Não ficava só com aquele estudo de dentro da escola, eu estudava em casa. Eu sempre busquei assim aprender bastante coisa para usar isso no futuro para melhorar de vida mesmo. Sim. Daí você saiu da escola, terminou o ensino médio. E qual era a sua perspectiva depois disso? Meu sonho sempre foi fazer educação física. Eu praticava muito esporte, inclusive na escola, campeonatos estudantil, eu entrava em todos, né? Ganhava alguns. Eu sempre tive esse viés mais pro lado esportivo. Mas aí a gente tinha aquela visão, professor não ganha bem, professor não dá dinheiro. Eu falei assim, vou fazer outra coisa. Acabou que eu fiz administração, que também não deu dinheiro nenhum, mas não adiantou nada. Mas o meu sonho sempre foi fazer educação física. Até quem sabe no futuro eu faça por hobby mesmo, sabe? Falar, vou aprender, até para usar aí no atividade física e tal. Aí terminei o ensino médio, eu tive que servir o exército. Eu fiquei 1 ano no tiro de guerra. Aí como eu tinha que acordar muito cedo, eu falei, não vou fazer faculdade agora. Aí eu fiquei 1 ano sem me inscrever em vestibular em nada. Depois que acabei o ensino médio, aí depois que passou o tiro de guerra, eu fiz o vestibular da Unemat, que é a Universidade Pública lá do Mato Grosso, passei para administração, concluí a faculdade em 4 anos, né? Não reprovei em nada. Aí depois eu terminei a faculdade, tipo assim, de certa forma não serviu para nada, porque continuei trabalhando em serviços comuns, nunca usei a profissão. E aí que eu comecei pro lado do serviço público.
Porque iniciativa privada, lá em Sinop, você ganha mal. Você vai ganhar um salário aí chorando uns R$ 2.000. Não dá para viver quase. Se tiver que pagar aluguel, essas coisas. Aí eu falei, não, vou para o serviço público. Aí eu comecei essa carreira de serviço público, eu passei na Caixa em 2014, aquele concurso todo louco que não serviu de muita coisa, porque também não chamaram. Foram chamar quase 2 semanas antes da prova da PRF. E aí eu já não precisava mais, porque eu estava tão confiante que ia passar, eu falei, não vou abrir mão. Abri mão daquele concurso. Passei no Detran em 2015, foi a prova, só que eu fui chamado só em 2017. Então eu assumi o primeiro concurso meu em 2017. É onde eu estou até hoje, esperando as próximas fases para entrar na PRF. Não, pelo pouco que você já falou aqui, você parece ser uma pessoa bastante disciplinada. Sim. Muito disciplinada. E o que é que te despertou essa disciplina toda? Assim, foi a sua criação com seus irmãos? Ou foi a escola? Eu acho que é da minha mãe. Minha mãe, ela assim, ó, ela faz o pouco virar muito. O pouco dinheiro que ela tinha, minha mãe fez coisas assim que nem eu acredito. Ela acho que ela foi uma administradora melhor do que eu, que não fez faculdade. Ela tirava da onde não tinha para sustentar os filhos. Inclusive, ela me ajuda ainda hoje em dia quando eu estou com um pouco de dificuldade financeira, porque querendo ou não, minha esposa está desempregada, ela ainda, até hoje, às vezes, não, filho, toma uma ajuda aqui, porque eu vi que você está com dificuldade aí. Então, ela me moldou. E Deus também, porque eu coloco minha confiança no Senhor. Então, a pessoa quando tem Deus do lado, ela fica mais firme. Pode vir as dificuldades, ela persevera e continua, porque ela sabe que tem alguém por ela, entendeu? Acho que é mais por aí. E a sua esposa, qual é o nome dela? Aparecida Maelbe. Aparecida. Onde é que ela entra aí nessa história? Como é que vocês se conheceram? Foi legal. Eu até tava brincando com meu cunhado esses dias. Eu fiz faculdade com o irmão dela, né? Foi assim que eu conheci ela. Aí eu tava falando, pô, não queria ter feito administração, queria ter feito outra coisa. Ele falou, se você não tivesse feito administração, você não tinha conhecido a Maelbe. E é verdade. Daí eu falei, é verdade, então valeu a pena de ter feito. Eu conheci ela porque eu estudei 4 anos com o irmão dela, né? Uhum. Aí eu comecei a frequentar a casa dele, aí conheci a irmã dele, linda por sinal, né? Aí, vamos sair, vamos pra não sei onde. Comecei a dar ali umas tentadas, até que deu certo. Aí a gente se casou, tem uns 5 anos, inclusive eu até falei na live ontem, né? A gente completou 5 anos de casado. Com acho que 1 ano de casado, 1 ou 2 anos, nós já tivemos o primeiro filho, que é o Pedro. E agora, depois que eu assumi a PRF, eu vou tentar fazer mais um. A meta é quanto? Quantos filhos? 2 tá bom pra mim. Eu vou parar no segundo, eu acho. Tem 5 anos que vocês estão juntos? 5 anos. E ela sempre te incentivou a estudar? Sim. Ela sempre via que eu tinha um potencial, assim. Ela pensava, pô, esse cara já passou em algum concurso, então ele dá conta, né? Ela tentou alguns, mas por enquanto ele não conseguiu. E agora, se eu assumir ali na PRF, eu vou tentar bancar ela só para estudar. Sim. Vou manter, né, porque o salário vai dar uma melhorada boa, e deixar ela só estudando, para que ela também consiga passar. Porque ela, querendo ou não, a iniciativa privada foi muito difícil para ela. Ela foi mandada embora de muitos empregos, sabe? Sim. E isso pro psicológico dela, acho que deixou ela meio abalada. E o concurso público é bom também nesse viés, porque você tem uma estabilidade, né? E ela ficava trabalhando, se matando, aí lá, mais ou menos 1 ano de serviço, mandava ela embora. Nossa. E ela ficava muito baqueada. Ela já tá vindo dessas porradas da vida aí há uns 4, 5 anos. Agora ela falou, não, vou passar num concurso. Aí eu tô incentivando ela me incentivou, agora eu vou retribuir. É um levando o outro, né? Uhum. E assim, pelo pouco que você falou, deu pra perceber que as mulheres, de certa forma, elas sempre estão presentes na sua vida, né? Se você pudesse elencar os pilares que te fizeram chegar até aqui, quais seriam? Eu acho que assim, todo ser humano ele tem que ter os pilares da vida dele. Então, eu coloco família. Família é muito importante. Talvez se você não tem mulher e filho, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, é importante que eles estejam do seu lado e sonhem junto com você. Então, eu tive esse pilar muito bom assim. Deus, eu acho que, independente de religião, a gente tem que ter essa questão de ter um ser maior que cuide da gente, sabe? Às vezes a gente fica meio assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E quando você coloca a sua confiança em Deus, eu todo dia de manhã, antes de começar os estudos, eu rezava, pedia sabedoria divina. Então eu acho que isso também ajuda bastante, porque às vezes só a sua capacidade não vai resolver, você vai precisar de uma ajudinha. E eu sempre busquei essa ajuda em Deus. E o outro pilar, eu diria que é a questão
a capacidade financeira, emocional, aí tá meio que um todo. Porque, tipo assim, se você também, às vezes o pessoal fala, vou largar o trabalho para só estudar. Aí começa a vir as contas, não tem condição de pagar as contas, eu acho que você vai ficar mais abalado do que se você estivesse trabalhando e tendo um pouco menos tempo para estudar. Porque daí, pelo menos, eu tendo o meu trabalho, eu consegui adquirir o curso, eu consegui comprar os projetos de simulado. Se eu não estivesse trabalhando, de onde que ia sair esse dinheiro? Então, eu sou mais desse de continua trabalhando e estuda no tempo vago que você tem. Pode levar um tempo maior para você passar, mas vai passar, porque você tem condição, né? Mas você pensou em desistir, Elton? Teve algum momento assim que você parou, pensou, se enxergou e falou, não, eu não dou mais conta? Não, pior que não, porque é igual eu estava falando da questão da confiança. Com a confiança que eu tenho em Deus, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu não conseguiria. Eu fiquei assim abalado com essa questão de anulação, vai suspender, não suspende, isso a gente fica. Mas tanto aquela questão da Caixa que eu falei, Sim. eu já não aceitei o convite da Caixa com esse pensando, não, Deus tem algo maior para mim, eu sei que eu vou conseguir, eu vou passar. Então eu perseverei nessa ideia de que eu sempre acho que o Senhor está comigo. E nas próximas fases também eu estou confiante porque eu sei que eu não estou sozinho. Entendi. Você falou também que mesmo sendo concursado, né, às vezes a gente tem a ilusão de que a aprovação em concurso público ele vai garantir uma melhoria exorbitante de vida e tudo mais. Mas você falou que mesmo sendo aprovado no Detran, lá em Mato Grosso, você enfrentou dificuldades financeiras com a sua família, né? Eu considero o Detran, igual o pessoal fala, um concurso escada, né? Não vai te resolver teus problemas, você vai conseguir se manter, mas você tem que tentar algo maior depois, porque é um salário, para a realidade minha que eu estou morando em Sorriso, é uma cidade de um custo de vida alto, muito produtor rural, aí o pessoal, todo mundo aqui planta soja, é tudo rico. Então a gente fica na questão de um custo de vida alto, aluguéis muito caro. E aí o salário do Detran, que a gente já está com 4 anos com o salário defasado, porque nem o RGA, que é aquela da inflação, eles não estão corrigindo, então a gente está bem difícil a situação. Isso até me ajudou a me motivar. Eu acho que se estivesse bom demais, às vezes eu falava assim, tá bom, para mim aqui já tá beleza. Mas como estava a situação ruim, aí você começa, opa, eu tenho que estudar para sair dessa dificuldade. Isso me ajudou nessa questão de dar um ânimo para estudar. E quais são seus planos agora que você foi aprovado? O que você tem em mente? Além de um segundo filho, que você falou que já quer ter mais um filho. Eu sou um cara muito sossegado, muito família, não gosto dessas badalação assim. Então o meu projeto é terminar as outras fases, assumir o concurso, ficar perto da minha família, assumir lá no Mato Grosso mesmo. E o futuro a Deus pertence. Se lá depois eu achar, não era isso que eu queria, porque a gente só vai conhecer a realidade no dia a dia, né? Na pista ali, fazendo o trabalho. Claro que eu vejo os vídeos, eu tô empolgado pra caramba, mas a gente não sabe como é que vai ser no dia a dia, como é que eu vou lidar com toda a realidade da polícia. Eu creio que eu vou gostar. Mas se por um acaso eu não gostar, eu volto a estudar e passo em outra coisa. Eu não tenho esse medo não de, fiz a escolha errada. Para mim tudo é um processo. Tudo que eu fiz até hoje serviu de alguma coisa, para algum aprendizado. Então a gente vai evoluindo conforme o tempo. E você disse também que quer agora incentivar, né, ajudar a sua esposa a alcançar a aprovação. Ela tem algum concurso em mente também? Ou... Olha, ela é formada em contabilidade. Ela estava pensando em concursos tipo auditor, né? Só que, assim, não que ela não tenha capacidade, ela tem. Só que eu acho que vai demorar. Nesse vídeo, hein? Não, ela não vai se importar, porque assim, eu acredito muito nela. Eu acho que eu acredito mais nela do que ela mesma, porque ela é muito para baixo, assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu não sou inteligente igual você, ela fica falando essas coisas, eu não gosto disso. Eu acho que todo mundo é capaz. Só que eu, no lugar dela, começaria mais baixo. Tipo assim, pega um concurso escada, até para ela ter uma estabilidade, começar a ter um emprego. Aí eu tava falando para ela focar nos menores, né? Tá lá no estado vai sair concurso provavelmente. Então eu falo, pega mais aqui e depois você estuda para o maior. Não que ela não seja capaz, é que eu acho que se você já começar lá muito em cima e você não conseguir, você vai desanimar. E aí às vezes ela desiste, fala, né, eu falei para você que eu não era capaz, mas também já tentou auditor de primeira, né? Eu não passei na PRF, não foi meu primeiro concurso, eu fui ali nos menores e fui galgando. Eu acho que se você focar muito lá em cima, o tombo é maior, você fica assim meio abalado demais. Então eu acho que é melhor ela tentar mais um menorzinho e depois vai subindo com o tempo. Sim. Em relação à sua gratidão mesmo, Elton,
com a sua aprovação agora? Se você pudesse falar para as pessoas que te ajudaram a alcançar o que você alcançou. Tem tantas pessoas que de certa forma fizeram parte disso. Teve uma época que a minha esposa foi tentar abrir um escritório de contabilidade lá em Sinop. A gente ficou uns meses afastado um do outro assim, né? E eu tinha uma colega de trabalho que era zeladora do Detran. Ela tinha um quarto sobrando, ela deixou eu ficar um tempo lá no quarto lá para estudar e tal. Eu estudei muito naquela época, porque daí, como eu estava longe dela e do meu filho, o tempo que eu tinha eu usei tudo para estudo e aquilo lá me deu um up assim nos estudos. Então eu queria agradecer ela, a Ana, o nome dela, agradecer minha mãe foi também uma guerreira, minha esposa, que quando ela voltou para Sorriso, daí ela que tinha que ficar cuidando do Pedro enquanto eu estava estudando, né? Então assim, tem muitas pessoas, os colegas de trabalho sempre incentivaram, eu agradeço a Deus principalmente, né? Primeiramente, na verdade, a Deus, as pessoas que estavam rezando por mim. Eu participava de um grupo de oração lá em Sinop. Quando eu fui para Sorriso eu tive que abandonar, né? Mas na época que eu estava em Sinop, esse pessoal todo estava rezando, pedindo pela minha aprovação. Eu acho assim, é uma junção de pessoas pela mesma coisa que eu acho que me colocou dentro da PRF. Claro, eu estudei bastante, mas eu digo assim, muitas pessoas pedindo a mesma coisa, eu acho que deu um incentivo para Deus falar assim, eu vou olhar para esse menino aí. Você é um homem de muita fé, né? Sim, Elton? bastante. E para aprovação no concurso, você acha que vai além da inteligência, né? Vai, eu acho que vai. Tirando a inteligência. Eu acho que o psicológico, a disciplina, o saber que tem que estudar, não ficar apanhando desculpa, isso aí eu acho que a realidade, os concurseiros que estão entrando em contato comigo, sabe? Eu vejo que é a realidade que mais prejudica o pessoal. Eu sei que eu tenho que estudar, mas eu não consigo, a pessoa fica procrastinando. Então eu acho que a maior dificuldade hoje é essa. Então eu acho que a pessoa tem que cuidar dessa questão da disciplina, do foco, de falar, não, eu tenho que estudar, não vai ver Big Brother, não fica em redes sociais. Eu igual eu estava comentando antes, rede social para mim nem usava, não tinha seguidor nenhum, não ficava postando nada, era só estudo. Agora que eu provavelmente já assumi, aí eu posso até vir a usar mais, mas na época não me fazia falta isso não, eu estava preocupado em estudar para conseguir a minha vaga. Isso você já deixa como conselho também para quem está estudando? Ou você deixaria algo mais? Esse é um dos conselhos. O outro que eu sempre tento deixar para todo mundo que me procura é começa com antecedência. Até por isso, se você já não é um cara muito focado, não tem disciplina, se você começar com o edital, você não vai estudar. Você não vai ter tempo de estudar tudo que você tem que estudar. Comece com antecedência, porque com antecedência, nem que você estude 2 horinhas por dia, você já vai conseguir. Porque 2 horinhas em 2 anos é muito tempo, você vai ter visto o edital umas 2, 3 vezes. Então, começa antes, é muito mais fácil quem começa antes. Você não falou expressamente agora, mas assim, para mim já ficou subentendido que você teve uma motivação muito grande para alcançar essa aprovação. E a sua família foi isso, né? Mas você pode explicar melhor do que eu. O que foi que te motivou a alcançar essa aprovação? Porque você já tinha passado no concurso do Detran, né? Você poderia muito bem ter aceitado, ter ficado na Caixa, que de certa forma também é um concurso federal. E é um concurso bom. É um concurso bom, mas você quis a PRF. Foi pela sua família? Foi pelo quê? Foi também. Assim, a questão aí foi uma junção de coisas. Foi financeira, porque ia melhorar a PRF em relação a todos esses outros. Assim, o glamour e o status e aquela questão de, é isso que eu quero fazer. Eu sou um cara assim que eu não gosto de serviço monótono, ficar sentado numa salinha na frente do computador não é minha praia, eu não gosto desse tipo de concurso. Eu queria um mesmo assim, ar livre, sai dinâmico, sabe? Eu queria isso. E aí eu olhei a PRF, é isso aí. Eu acho que desses concursos e da carreira policial é o que mais me anima, assim. Acho que a Polícia Federal está mais nesse quesito hoje em dia de ficar numa salinha ali investigando no computador crimes do que sair para a rua, coisa do tipo. E a Polícia Rodoviária Federal não, é todo dia diferente, é dinâmico, não tem rotina, todo dia é um dia diferente. Então eu me alegrei quando eu vi isso, falei, cara, é meu perfil, é isso aí que eu quero. Então foi mais buscando nesse quesito aí. E o Pedro também, né? O Pedro gosta muito de polícia, assim, ele, pai, compra um carro de polícia para mim. Então, tipo assim, eu acho que para orgulhar ele também, sabe, agora ele não entende tanto assim, né,
Mas quando ele crescer, fala, meu pai é policial rodoviário federal, acho que vai ser bacana, vai incentivar ele a querer estudar também. Então você já se enxerga como um policial rodoviário federal? Eu sei, assim, eu sou pé no chão, eu sei que tem muitas fases pela frente. O pessoal às vezes fica criticando na rede social, o cara só passou na prova, né? Tem um monte de coisa, mas eu não estou negligenciando nada. Estou treinando o TAF desde antes do edital, eu já sabia o que ia vir, eu já estava treinando, tirando o Shudder Run lá, todos os outros já tinham no edital anterior, então eu já estava treinando, já fazia barra, já corria. Eu sou um cara muito pé no chão, eu não deixo, eu sou o 01, subir para a cabeça, não tem isso não. Nem fico me gabando, eu dou entrevista porque vocês me convidaram e eu até uso a entrevista para incentivar outras pessoas a estudar. Eu acho que o fato de eu ser, entre aspas, assim, o pessoal falar um cara normal, igual a gente, tem família, tem trabalho, isso ajudou muitas pessoas a acreditar. Isso é bacana, eu acho que as pessoas têm que confiar nos sonhos delas, acreditar, correr atrás. E o fato do 01 não ser um cara fora da curva no sentido de ser um engenheiro do ITA, só estudou em escola pública, ser um cara mais assim do povão, eu acho que ajuda as pessoas a ter fé e foco que é possível. É exatamente isso mesmo, porque você é uma pessoa super simples, é uma pessoa normal, né? Como você mesmo falou, não tem nada de assim muito além do que a gente já conhece, mas você tem um diferencial que é só seu, que assim eu não vou conseguir falar aqui, mas você é diferente assim. Eu acho que o diferencial, eu nem acho que é tanto o intelecto, eu acho que é mais o foco mesmo, a disciplina. Sim. É porque no mundo hoje, ainda mais em pandemia, que todo mundo meio assim, com a cabeça já meio doido quase, o cara manter o foco e a disciplina hoje é difícil. E eu mantive, eu continuei estudando no meio da pandemia, então eu acho que o meu diferencial é mais isso. O foco. Né? O foco. Queria que a gente finalizasse você deixando um recado para que a sua esposa e o Pedro vissem depois. Assim, você pensando já no Pedro mais velho, se um dia ele acessar lá o YouTube, ver o vídeo do pai dele. É verdade. Você falando para ele, assim, ou agradecendo, ou então falando, não, filho, eu quero que você, enfim, fica aí a seu critério. Eu quero agradecer, ele não vai nem entender agora, né, mas a minha esposa, sim, ela foi guerreira comigo, então, tipo, igual eu falei, ela sofreu muito nesse período aí, então ela manteve a fé em mim, falou assim, não, vai lá que você vai, eu seguro as pontas aqui, estuda você, e quando você passar, depois eu estudo. Ela segurou a bronca, mesmo eu já sendo concursado, ela deixou, digamos, de realizar o sonho também de passar no concurso para que eu conseguisse um concurso maior primeiro. Então ela é guerreira, eu gosto desse apoio que eu tenho em casa, talvez se a pessoa não tiver, prejudica muito. E o Pedro, quando ele crescer, eu vou mostrar todos esses vídeos para ele, né? Daí, assim, eu não vou ficar forçando ele a nada, né? Ele vai fazer o que ele quiser fazer. Mas se ele tiver essa vontade também de ser policial, eu vou incentivar, com certeza. Você falou que agora ele não entende nada, mas tem alguma coisa que você queria que ele entendesse ou que você quer que ele entenda quando ele estiver mais velho? Ele entende que eu vou ser policial, que ele fala, papai vai ser polícia. Eu digo assim, dessa questão de 01, de dificuldade de concurso, ele não tem essa noção agora, né? Mas no futuro que ele tiver, ele fala, cara, meu pai foi o primeiro colocado no concurso da PRF, isso vai ser bacana. Os momentos que você estudava, que você, de certa forma, acabou ficando um pouco mais ausente, né? Sim, isso é difícil, para quem tem filho pequeno, às vezes ele chegava no quarto e falava assim, pai, vamos brincar, vamos brincar. Aí eu falava, agora o pai não pode, filho, o pai está estudando, depois o pai brinca com você. Eu sempre, algum tempinho, deixava para ele, porque também você não pode afastar demais a criança, porque senão acho que ela pega até a aversão de estudo, né? Sim. Eu falo, não, depois o pai brinca, deixa só o pai terminar aqui, o pai brinca com você. E às vezes quando eu não conseguia muito ficar longe dele, eu ponhava ele para dentro do quarto, sentava ele no meu colo e ia estudando com ele mesmo no colo, porque ele gosta. Ele coloca fone de ouvido assim, aí ele fala, pai, estou estudando, ele começa a rabiscar as coisas, então ele não entende muito, mas ele parece que já está com essa, estudar é legal, o pai estuda, a mamãe estuda, eu quero estudar também. Então ele faz de conta já que está aprendendo ali e no futuro, tomara que ele consiga ainda perseverar nesses estudos dele, que vai ser um cara vencedor também.